Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje, minha gente, é dia de começarmos o Novo Testamento. Finalizamos no episódio passado o Antigo Testamento e nesse vamos começar o Novo, já lendo Salmos 106 e João 1, do versículo 4 ao 14, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Salmos 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Bem-aventurados os que guardam a retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa desfrutar o bem-estar dos teus escolhidos, participar da alegria do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Quando os nossos antepassados estavam no Egito, não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula do deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruí-los. Só não o fez por causa de Moisés, o seu escolhido, que se pôs na brecha diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se nas suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, ele lhes jurou com a mão levantada que os abateria no deserto, que abateria os seus descendentes entre as nações e que os espalharia por todas as terras. Eles se reuniram ao culto a Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se pôs de pé e interveio, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi atribuído como justiça por todas as gerações, para sempre. Provocaram a ira do Senhor junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente,
o sangue dos seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se com as suas ações. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e ele sentiu aversão pela sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos se oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora persistissem nos seus planos de rebelião e afundassem na sua maldade. Ainda assim, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. João 1, do versículo 4 ao 14. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura breve aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Porque aqui na leitura de Salmos 106 fez aí, vamos dizer, um resumão de tudo o que aconteceu, né, com os israelitas. E depois a gente já vê aí a vinda, né, da promessa com João abrindo caminho para Cristo vir, né? E aqui, né, no Salmo 106, fala que o autor é anônimo, então a gente não sabe quem escreveu essa canção, né? Mas fala que é uma canção de arrependimento nacional por ocasião do retorno do povo do cativeiro. Então aqui, gente, o que dá para a gente entender até mesmo por essa posição da nossa leitura, né? Nós finalizamos no episódio passado o Antigo Testamento e agora a gente está iniciando. E aqui ele fez muito um contraste, né, nesse momento que a gente faz essa leitura. Quando lemos o Salmo 106, mostra aquela nação pecaminosa, de todos os pecados que eles fizeram, mas mesmo assim o tamanho da glória do Senhor, né? Porque ao mesmo tempo que ele descreve o que eles erraram, descreve também como o Senhor cuidou, né? Fala até ali no versículo 6, né? Começa ali no versículo 6 falando sobre o pecado. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Quando os nossos antepassados estavam no Egito, ali ele já começa, né? Desde a vinda do Egito, desde o livro de Êxodo em si, né? Não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do seu amor leal e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então aqui, durante todo momento, a gente vê assim,
o que o povo fez de errado e logo em seguida o que o Senhor fez pelo povo. E quando a gente vê isso, você vê assim o quanto o Senhor ainda é cuidadoso, né? E quando a gente olha para esse cuidado, do tamanho da glória dele, você fala assim, nossa, como que a gente pode se desviar, né? Como essa nação de Israel se desviava, como eles podiam reclamar, vamos dizer, do maná, como eles puderam fazer o bezerro de ouro logo e adorar e falar que ele que tirou eles do Egito, né? Então aqui a gente começa a trazer à luz da memória tudo o que aconteceu. E trazendo para os nossos dias de hoje e até mesmo para esse momento de Novo Testamento, porque nós vivemos no Novo Testamento, aqui o povo se perdia por essas adorações, principalmente a Baal Peor, né, e tudo mais. Só que hoje nós também nos perdemos às nossas luxúrias, ao sexo, a prazer, a benefícios mundanos. E o que seria isso? A parte materialista, a parte do teu trabalho, a parte da tua família em si, tudo que te tira de Deus. Porque assim, quando aqui o povo se esquecia de Deus, era onde eles mais se corrompiam. E para os nossos dias de hoje, né, às vezes o seu trabalho fica tão correria que te tira da presença do Senhor, porque começa aos pouquinhos. Ah, eu vou deixar um pouquinho de ler a Bíblia. Ah, eu vou deixar de ir dessa vez no culto. Ah, eu vou deixar disso. E esse deixar, de repente começa a acontecer as outras coisas, você vai deixando, vai deixando. Quando você se cai em si, né? Você vê o quanto distante você já está. E aquilo vira, vamos dizer assim, uma adoração. Não é como era de antigamente, que fala até que derramou sangues inocentes dos filhos, das filhas e tudo mais, porque aquilo era uma cultura daquele tempo no cultuar daqueles deuses. Só que hoje a gente às vezes até perde os nossos filhos para o mundo por falta de dar atenção a eles, né? Então seria uma outra forma, vamos dizer assim, de sacrifício do filho só para trazer riqueza para a tua casa. Então aqui é bacana quando a gente lê esse salmo para ver esse contraste de quão grande o Senhor é e quão misericordioso é. E quando a gente olha, a gente fala assim, realmente nós não merecíamos nada, nós merecíamos apenas o castigo, vamos dizer, né? Porque se for olhar e colocar tudo na balança, merecer voltar do cativeiro, merecer que venha Cristo, nós não merecíamos, né? Mas o Senhor mostra essa bondade, o Senhor mostra o quanto Ele deseja que nós estejamos perto dele, né? Exato. E ele ainda termina, né? Até as palavras finais desses salmos, né? Realmente mostrando aí o amor e lealdade de Deus, né? Ele coloca até ali no 45, lembre-se da sua aliança com eles. O povo lembrou, né, da aliança que tinha com Deus e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. E daí ali no 47 ele coloca, salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória, né? Então eu acho que até o finalzinho desse capítulo 106, como a senhora falou, é um resumão aí de muita coisa que passa aqui no Antigo Testamento, né? Mas no final ali mostrando ainda que o povo se arrependeu, que estava buscando aí caminhar com Deus, né? E que o amor e a lealdade de Deus para com o povo era gigantesca, né? Exatamente. E depois nós vamos para João 1, né? E ali começa então falando sobre a vinda de Jesus Cristo, né? E interessante que a gente comece ali a leitura de hoje, né? Colocado aí pra gente, é do versículo 4 ao versículo 14. E ele começa, né, no versículo 4 falando, nele estava a vida, e este era a luz dos homens, né? A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então aqui ele já está falando de Cristo, né? De Jesus Cristo. Nele estava a vida e este era a luz. Então Cristo, né? Ele está bem colocando ali, né? Que está especificado sobre a Cristo aqui. Então a gente no versículo 1 e no versículo 2 até o 4 ele fala ali algumas outras coisas, mas nesse versículo 4 ele já está colocando sobre realmente que Cristo estava nele a vida, né, e que ele era a luz.
E ali coloca, né? Surgiu, no versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Uma coisa legal, né, para contextualizar, esse João que é colocado aqui é João Batista, né? No entanto, é legal da gente saber que a gente está lendo o livro de João. O livro de João não é João João Batista. Batista. Então é legal da gente entender isso. Teve dois João, né? Dois personagens chamados João, só que um era João, o discípulo, né, de Cristo, que caminhou com Cristo, e o outro era João Batista, que de certa forma caminhou também, viveu ali no período. Ele veio abrindo o caminho para Cristo, né? Exato, então ele veio antes, ele nasceu inclusive um pouquinho antes ali de Cristo, poucos meses antes, tá, gente? Mas caminhou com Cristo, brincava, né, com Jesus Cristo. A família de João Batista e a família de Jesus eram muito próximas, né? Então é só legal, só para a gente contextualizar, né, que João Batista não é o autor do livro João que a gente está lendo aqui, né? E aqui fala, né, é legal que narra, porque realmente João foi ali um antecessor e que abriu, ele começou a falar sobre a vinda, né, de Cristo. Então, o livro de João começa falando ali, né, dá essa palhinha aí sobre João, chamado João, que surgiu um homem enviado por Deus, que veio testemunhando para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então, isso é legal. João veio antes, gente, falando para todo o povo: olha, Tá Cristo vindo está, Cristo. Cristo está vindo, Cristo está a caminho. Vocês precisam conhecer Cristo, né? Até na Bíblia a gente vai ver que João Batista é quem começa a fazer o batismo, né? Então é ele quem fazia os batismos. Cristo, inclusive, é batizado por João Batista, né? Então é legal da gente entender isso, né? E ele fala ali, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. É, E esse pedaço, né? Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Isso inclui nós também, né? Quem é a luz do mundo é Cristo. Ele é a luz, mas nós, como João Batista, podemos refletir a luz. E o que é refletir a luz? É mostrar esse caminho, é o caminho da salvação. Ele mostrava que estava vindo, né? O Messias. Tanto é que quando a gente assiste filmes e tudo mais, ele até, quando tá preso, ele pergunta, né, pro que caminhava com ele, que é esse João também, para ir até Cristo e perguntar: você é o Messias? Porque ele vinha anunciando, mas nem para ele Cristo se revelava como o Messias. Teve um momento aonde Cristo falou assim: sim, eu sou o Messias. Porque até então, na infância e tudo mais, Cristo, era o primo era dele, Jesus, né? Eles conheciam como Jesus, exatamente, tal. Jesus, não era nem chamado como Cristo. E depois sim ele se confirma. Só que antes mesmo dele se confirmar, João Batista já estava abrindo o caminho, João Batista já estava falando que o Messias já estava no mundo, e isso que é o legal, porque João Batista, ele é enviado do Senhor para isso. Então, é aquele assim, estou cumprindo o meu chamado para algo sem nem saber quem é essa pessoa. E isso que nós precisamos também nos colocar, né? Quando você vai resplandecer uma luz e mostrar um caminho, você não precisa em si, vamos dizer assim, conhecer fisicamente. Você só precisa ter isso no teu coração enviado por Deus, né? Aqui seria, vamos dizer assim, o Espírito Santo, né, para nós, porque até então o Espírito Santo só veio depois da morte de Jesus Cristo, né? Então aqui eles não tinham esse caminhar com o Espírito Santo como nós temos, né? Exato. E um versículo até que a gente leu hoje que me chama muita atenção é o versículo 11 e 12, que ele coloca, né? Que Jesus, né, ali ele falou, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então, aqui, gente, é legal da gente saber que Jesus foi enviado para os que eram dele, né? Tipo assim, para salvar o povo dele.
Porque é por isso que a gente tem que entender que Jesus nasceu ali da linhagem de Davi, nasceu ali, né, em Jerusalém. Ele foi enviado para os que eram seu, né? Então, tipo assim, ele foi enviado para o povo que no Antigo Testamento a gente sabe que era ali reconhecido como os filhos de Deus, que eram os israelitas, né? Então ele foi enviado para os que era seu, no entanto, né, que coloca, mas os seus não o Não reconheço. receberam, né? Então, tipo assim, a gente vai ver muito, né? Principalmente na série, né? The Chosen, a gente vê muito, e na Bíblia aqui a gente vai ver as pessoas que conheciam, os conhecedores da lei de Deus, né? Que eram os Que fariseus, eram os né? fariseus ali, Os sacerdotes em si também. as pessoas que ficavam ali naquele templo, construído ali por Esdras, né? Que a gente leu recentemente, né? Então, essas pessoas que conheciam a lei de Deus não receberam, né? Jesus Cristo, né? Não conseguiram receber Ele como Messias, né? E a gente viu até no Antigo Testamento vários profetas anunciando sobre a vinda de Cristo, né, do Messias, como seria a vinda dele e tudo mais. Só que quando estão frente a frente com ele, não o reconhece. É aquele muito estar perto, não é estar próximo, né? Você pode estar perto aqui da Bíblia, lendo e tudo, mas o que mostra a tua proximidade é o teu aquebrantamento, é o quanto você está se deixando entender pela Bíblia, se deixando a Bíblia ser viva para você, para que quando você esteja de frente de algo que sim veio da Bíblia, os seus olhos espirituais estejam abertos, os seus ouvidos espirituais estejam abertos, né? Igual o Jason mesmo citou sobre o The Chosen. Ali é legal da gente ver porque é algo lúdico, né? É algo que a gente consegue criar na nossa mente a historinha e ver como acontecia. É diferente de quando a gente está lendo que a gente tem que criar a nossa imaginação. Mas quando a gente vê ali, você vê que, nossa, eram as pessoas que não tinham acesso à lei, porque quem passava a lei era os escribas, eram os sacerdotes ali, eles iam até o templo e ouviam sobre isso, e de ouvir, né, as pessoas já sabiam, é aqueles que se deixou ser tocado, né? E o versículo 12 ele fala, né? Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Isso é até uma das coisas que a gente já falou em alguns episódios anteriores. No Antigo Testamento, o povo ali, ele sabia que eles eram filhos de Deus, no entanto, o relacionamento deles sempre foram de servos, né? Então, eles sempre falavam Senhor, 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 como sendo servo e patrão, né? Vamos dizer mais ou menos desse tipo assim, mas eles tinham meio que essa visão de sou servo de Deus, né? E aqui Sou povo começa. escolhido, né? Exato. E aqui começa essa mudança de nomenclatura, né? Que realmente começa colocando ali tornarmos filhos de Deus, né? Então tem uma relação agora de pai para filho, Paternidade. né? Exatamente. E até ali no versículo 3 ele coloca, né? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então tem até, né, uma parte que a gente vai ver depois de Jesus com Nicodemos falando bem, retratando esse versículo aqui, né? Que é você nascer do Espírito, né? Então até também é um episódio muito interessante do The Chosen que retrata, né? Essa conversa aqui sobre você nascer do Espírito e ser filho de Deus, né? Que é bem bacana e que aqui está resumido aqui, né, no versículo 13. E depois no versículo 14 ele coloca, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, também aqui, né, para a gente entender, Jesus é o unigênito, né? Então, ele é o único filho de Deus, mas que até Paulo depois trata, nós somos filhos por adoção, né? Então isso é só legal, mas é ele quem abre essa visão nossa de um relacionamento de Deus sendo pai, né? Esse relacionamento mais, como a Sayuri falou, mais próximo de Deus, né? Querendo realmente conhecer o modo como Deus pensa, ter uma visão que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Então, aqui
muda, né, muita coisa. Tem muita gente até que tem a visão de que Jesus Cristo foi um upgrade de Deus, né? E eu não tenho essa visão, né? Eu não compartilho desse pensamento, compartilho de um pensamento até um pouco mais profundo, né? Porque a gente nunca pode esquecer que existe a Trindade, né? Deus é Deus, Cristo, Jesus Cristo é Jesus Cristo e Espírito Santo é o Espírito Santo. Então existe essa Trindade. Então não tem como a gente afirmar e nem nada sobre Jesus Cristo ser upgrade de Deus, porque quando fala de ser upgrade, seria como se Deus estaria anulado e agora ficou Jesus Cristo sendo Deus ali como um upgrade. Então é complicado. Então muitas coisas é preciso você passar pelo seu filtro espiritual aí. E acho que é isso, né, que a gente Exato. tem para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido. Já te espero em mais episódios aqui agora do Novo Testamento. Então já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!